E aí, pessoal, tudo bom? Continuando a nossa aula sobre função do segundo grau ou função quadrática, hoje nós queremos ver alguns exemplos sobre como calcular os vértices da função. Bom, primeiramente, nós temos que entender que os vértices da função, representado aqui pelo V, é dado por x vértice e y vértice. O que é o vértice da função? É aquele ponto de encontro, tá? Onde nós temos o gráfico e nós temos aquele ponto final que é dado por isso aqui, ó. Isso aqui é o vértice da função, certo? Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos descobrir quem são os valores de y e os valores de x que compõem esse vértice. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula do x vértice, que é dado por menos b sobre 2a, e do y vértice, que é dado por menos delta sobre 4a. Beleza? Então, olha só. O exemplo está pedindo o seguinte: calcular os vértices da função. Então, aqui ele me deu a função f de x igual menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Então, para que eu possa calcular esses vértices, então, primeiramente, eu vou identificar quem são os valores de A, de B e de C. Então, esse aqui é o valor do A, esse aqui é o valor do B e esse aqui é o valor do C. Beleza? Para quê? Para que eu possa substituir aqui na fórmula do x vértice e do y vértice e efetuar o cálculo. Beleza? Então vamos lá. Para calcular o x vértice, que é o primeiro valor aqui do meu vértice, eu tenho a seguinte fórmula, menos b sobre 2a. Então, quem é o b? O b é 4. Então, eu tenho menos da forma 4 sobre 2 vezes o valor do a. Quem é o valor do a? Menos 1. Então, tá aqui. Agora, nós vamos fazer o quê? Multiplicar embaixo. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E aí, nós temos que dividir. Menos dividido para menos dá mais. 4 dividido para 2 dá 2. Pronto. Esse é o primeiro valor do vértice. Agora, eu vou calcular o segundo valor, que é o do y vértice. Para calcular o y vértice, perceba que a fórmula está dizendo que é menos delta sobre 4a. Ora, eu tenho que calcular o valor do delta. Para calcular o valor do delta, você já sabe, tem que usar a fórmula do delta. Então vamos lá. A fórmula do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tranquilo? Agora vamos lá. Substituindo o valor do b. Lembre-se que b vale 4. Então eu tenho 4 ao quadrado menos 4 vezes o valor do A, que é menos 1, aí você coloca entre parênteses, vezes o valor do C, que é menos 3, coloca também no parêntese. Ótimo, fez isso aí, vamos lá. Delta que é igual 4 ao quadrado é 16, menos vezes menos dá mais, vezes menos vai dar menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 3, 12. Então, delta vai ser igual a 4. Beleza, achou o valor do delta? Você volta lá para a fórmula do delta e vamos substituir. Então vai ficar menos 4, que é o valor do delta, sobre 4 vezes o A, que é menos 1. Então nós temos o seguinte valor, ó, menos 4 sobre 4 vezes menos 1, também dá menos 4. Dividindo, vai dar 1, porque menos dividido para menos é mais. Então, quem são os vértices dessa função? Ora, os vértices dessa função vai ser 2 e 1. Certinho? Então, é dessa maneira que você vai calcular os vértices de uma função do segundo grau. Para calcular o valor da função, está aqui a função f de x igual x ao quadrado menos 3x mais 8 para f menos 2. Então, neste caso aqui, é só substituir o x pelo número que está dentro do parêntese. Então, assim nós vamos ter lá, ó, função de menos 2, que vai ser igual x ao quadrado, então, menos 2, coloca no parênteses que é negativo, tá? Ao quadrado, menos 3 vezes, parêntese, menos 2, mais 8. Então, perceba que todos os x que estavam na função, eu substituí pelo valor que está dentro do parêntese. Agora que feita a substituição, é só você calcular. Faça a potência, menos 2 ao quadrado dá 4,
Faça a multiplicação, menos vezes menos dá mais, 3 vezes 2, 6, mais 8. Pronto, agora aqui nós temos, realizando a soma, 4 mais 6, 10, 10 mais 8, 18. Então, o valor da função para x menos 2 é 18. Tranquilo? Bem fácil. Vamos para a próxima. Mais um exemplo, vamos lá? A trajetória de um objeto é descrita pela função ht, que é igual a 2t ao quadrado menos 3t. Então, neste caso aqui, o h representa a altura e o t representa o tempo. Então, vamos lá a pergunta. Qual a altura atingida após 5 segundos? Então, vamos analisar a situação. Um objeto vai ser lançado, certo? E esse lançamento vai ser descrito por esta função. E aí, o problema está pedindo para eu calcular a altura que vai ser atingida quando se passarem 5 segundos. Bom, então neste caso aqui, eu vou simplesmente substituir o t por 5. Então, onde tiver um t, eu vou colocar o 5. E aí eu vou fazer o cálculo. Então, vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado menos 3 vezes 5. Então, neste caso aqui é bem simples, porque ele já me deu o valor do tempo, que no caso é 5 segundos. Então, eu substituo na função e efetuo o cálculo para encontrar a altura. Beleza. Então, vamos lá. Ó. A altura para 5 segundos vai ser igual, primeiro, a potência, né? Então, 5 ao quadrado são 25, menos 3 vezes 5, 15. Volta lá para o começo para fazer aquela multiplicação. 2 vezes 25, 50, menos 15. A altura em 5 segundos será igual a 50 menos 15, o que dá 35. Então, ele vai atingir uma altura de 35 metros após 5 segundos. Tranquilo? Então, toda vez que ele te fornecer a função e ele der o valor da incógnita, é só você substituir e efetuar o cálculo. Então está aqui a função ht, que é igual a menos t ao quadrado mais 8t, onde o h representa a altura e o t representa o tempo. Então ele pede para calcular a altura máxima atingida pelo objeto e o tempo que ele vai gastar para atingir essa altura, beleza? Para isso a gente vai calcular então o x-vértice para o tempo e o y-vértice para determinar a altura. Então vamos lá. Calculando aqui, primeiramente eu vou calcular logo a altura, que no caso é y-vértice. Y-vértice você já sabe, menos delta sobre 4a. Então nesse caso aqui a gente tem que calcular o valor do delta. Então vamos lá, delta que é igual. Identifica o valor de A, que no caso é menos 1. Identifica o valor do B, que no caso é 8. E o valor do C, como não tem, é 0. Substitui aqui na fórmula, ó, 8 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Fórmula do delta que você tem que ter memorizado. Delta vai ser igual a 8 ao quadrado, 64, mais 4 vezes 1 é 4, vezes 0 é 0. Está aqui o valor do delta, 64. Com esse valor eu vou substituir aqui, ó, y-vértice vai ser igual a menos, valor do delta 64, dividido por 4 vezes o valor do A. Agora a gente faz lá o cálculozinho de multiplicação embaixo, dá menos 4, e por último a gente vai fazer o quê? Dividir. Menos para menos dá mais, 64 dividido para 4 dá 16. Então nós descobrimos que, de acordo com o problema apresentado, a altura máxima que esse objeto vai atingir é 16 metros. Então quer dizer que ele vai subir até uma altura de 16 metros e depois vai retornar ao ponto original. Certinho? Vamos calcular agora o quê? A questão também está pedindo o tempo gasto. Então, se está pedindo o tempo gasto, eu vou ter que fazer o segundo cálculo, que é o do x-vértice. Por que o x-vértice? Porque o tempo ele está na horizontal. Então vamos lá, 2 vezes o valor do A. X-vértice vai ser igual a menos valor do B, 8.
dividido por 2 vezes o valor do A, menos 1. X vértice vai ser igual a menos 8 dividido por menos 2. O que vai dar? 4. Menos dividido para menos é mais. 8 dividido por 2, 4. 4 o quê? 4 segundos. Então, esse é o tempo que ele vai gastar para atingir essa altura. Tranquilo? Então, vai ter ocasiões que ele vai pedir só para determinar a altura, tem ocasiões que ele pode pedir só para determinar o tempo, ou ele pode pedir as duas. De qualquer jeito, você vai utilizar x vértice e y vértice diante da situação apresentada. Tranquilo? Agora é só vocês partirem para a atividade e até a próxima.